Na semana dos 200 anos da independência, a Brasil Paralelo lançou uma nova edição da maior série já produzida sobre a história do Brasil para revelar a versão não contada nas novelas e nas escolas. Acesse agora ultimacruzada.com e saiba mais. Tonon, nós estamos fazendo 200 anos da independência, né? Isso até é engraçado que eu conversando com alguns adolescentes e pensando qual é o único assunto possível sobre o qual um professor de história neste momento deve estar falando. Sim. Ele não está falando sobre isso, né? E é engraçado, impressionante. A maior parte dos professores está pulando essa questão da independência. Eu tenho várias perguntas aqui a respeito de Constituição, de comparativos de Constituição, da Constituição de 1824 com a nossa última, 1988 e tudo mais. Mas antes disso, para nós falarmos sobre independência um pouquinho, nós sabemos que o nosso estudo de história muitas vezes é meia boca, assim. Como Sim. nós não temos essa ligação muito forte cultural com a nossa história, não é incomum que nós nos lembremos das figuras de maneira tipo, então, em 1822, Vasco da Gama proclamou república às margens do Ipiranga, sabe? Assim, uma confusão, não sabe? Misturando os personagens históricos e tudo mais. Então, só pra gente partir da mesma pauta, conta pra nós muito rapidamente o que foi a proclamação da Independência. A independência do Brasil, na verdade, a gente costuma estudar a partir do evento em si. Né? 7 de setembro de 1822, como se fosse um fato isolado. Pronto, ela aconteceu da noite pro dia. Desculpa, declaração. A declaração. Proclamação, perdão. Sim, pode ser uma proclamação também. Tá. Não está de todo que eu tinha sido incorreto. pouco técnica. E na realidade, né, o que as pessoas se esquecem é que houve um processo. Né? A independência do Brasil ela já estava feita quando Dom João VI sai do Brasil. Né? Então, a independência do Brasil, a gente pode dizer que ela começa, na verdade, com a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Napoleão decreta o bloqueio continental em 1806, não podendo vencer a Inglaterra militarmente, ele tenta vencer a Inglaterra economicamente, então ele estabelece que os países que tinham relações diplomáticas com a França não poderiam comercializar com a Inglaterra, na ideia de quebrar o comércio inglês e assim facilitar uma invasão. O plano deu errado, porque 3 nações dependiam inteiramente do comércio com a Inglaterra, e era um comércio muito intenso, né? Outras nações, mas 3 principalmente. Quais eram? Né? Espanha, Portugal e Rússia. Né? Tinha um comércio extremamente intenso e tudo mais. E o que acontece? Mal essas nações assinaram o bloqueio continental com Napoleão, Napoleão mal virou as costas, eles continuaram comprando. E aí a Espanha foi a primeira a ser descoberta, a Espanha foi invadida, o rei Carlos III foi destronado, e será a filha dele, né, a caçula do rei Carlos III, que se casará com o príncipe regente de Portugal, que era Dom João VI, né, que é a Carlota Joaquina, que será a mãe de Dom Pedro, nosso proclamador aí da independência. Então, quer dizer, foi uma confusão, né? Napoleão ele foi um furacão na Europa, e ele foi destronando reis e colocando os irmãos dele para governar, porque ele imaginava que pelo menos os irmãos manteriam a fidelidade a ele. Então, diante dessa situação, a Espanha foi invadida, a Rússia será invadida depois, mas em Portugal, Napoleão fracassa, né? Tanto é que é muito curioso isso, né? Que Dom João, ele era considerado por alguns na época como um monarca fraco, ele era o príncipe regente, Dona Maria I, por problemas mentais, ela estava afastada do governo, e o príncipe regente governava. E ele era tido como um pouco fraco, indeciso, né? E isso explica o porquê que aqui no Brasil, infelizmente, os nossos filmes, os nossos livros caricaturizaram demais Dom João. E na realidade... Vamos falar sobre isso também. Que na realidade Dom João ele não era bobo, leso, assim como ele é apresentado, infelizmente, nesses filmes. Mas Dom João, na verdade, ele jogava com o tempo, né? Então, tem até um historiador brasileiro muito interessante a comparação que ele faz, que é o Otávio Tarquínio de Souza, que escreveu a vida de Dom Pedro I. É um historiador que ninguém fala dele. Ele dizia que o principal ministro de Dom João VI era o tempo, porque ele jogava com o tempo para ver onde as coisas iam dar. E ele fez isso, né? Ele cozinhou a situação até onde ele pôde, e enquanto todo mundo estava tentando de alguma maneira se defender de Napoleão, ele esperou, e quando ele viu onde a situação ia chegar, o que ele faz? Ele decide pela fuga da família real e da corte
para o Brasil. Já havia um plano muito antigo, já no século XVII, já se tinha falado de vir para o Brasil, estabelecer a corte portuguesa aqui, mas nunca isso tinha sido Ele efetivado. foi um grande estrategista